Então hoje eu quero olhar para a história de José. E eu quero só mostrar aqui os slides que a gente viu. Eu estou vendo aqui várias pessoas que estavam. Naturalmente que alguns de vocês não estavam. Eu não tenho como voltar às 2 aulas que nós tratamos sobre isso. Está disponível no canal do YouTube. Mas quando a gente tratar sobre a vida de José e dos seus familiares, a gente acaba vendo estas coisas na prática, num personagem bíblico acontecendo. Mas só para a gente lembrar, né, eu me baseei nessas 2 aulas que findou, neste livro aqui, Colocando o Seu Passado no Devido Lugar, de Stephen Weyans. É um livro muito interessante para entender essa relação do passado, como que o passado não pode ser ignorado e o passado também não é determinante. 2 extremos muito perigosos rondam a vida. Então, para muitos o passado não é nada, para outros o passado é tudo, e as pessoas ficam presas ao passado e tudo ela explica a partir do passado. Até mesmo terapias são estruturadas na hora de tratar alguns traumas, algumas coisas, fazendo com que a pessoa faça uma regressão. Nós não cremos assim, nós não cremos que nós precisamos revisitar o passado e ficar preso às coisas do passado. Não, não é isso. Mas nós também não ignoramos o passado. Deus nos fez com capacidade de memória, Deus nos constrói ao longo do tempo, as experiências do passado têm muito a nos ensinar no presente. Então é uma palavra importante, o passado não determina quem nós somos, mas o passado nos influencia, daí a necessidade de lidarmos corretamente com ele. Nós vimos que o passado pode ser um dos piores inimigos, se a gente não souber lidar, e o passado pode ser um dos melhores amigos, se nós soubermos lidar com ele. Então ele pode se tornar negativo e pode se tornar positivo no nosso presente, dependendo de como nós o vemos. Nós vimos basicamente essa divisão aqui. Quando você fala do passado, você está dizendo de um acontecimento que se deu. E quando aquilo que aconteceu, 2 reações, 2 questões podem ter se dado. Você foi a parte inocente ou você foi a parte culpada daquilo que aconteceu? Naturalmente que ninguém é plenamente inocente e ninguém é plenamente culpado, sempre há uma mistura. Mas essas categorias se sobrepõem. Aconteceu algo, você foi quem? Você foi a vítima ou você foi aquele que causou aquilo? Então, sobre o passado você pode olhar para trás e ver, será que eu fui inocente ou eu fui culpado? Mas existe uma forma também de como você reagiu àquele episódio que se deu. Quando a gente fala do passado, a gente está dizendo de eventos que vão se acumulando. Então, cada evento que se dá, você pode categorizá-lo desta forma. Se no evento você foi inocente ou culpado, e você reagiu como? Ou seja, se você era inocente, a pessoa fez algo ruim com você. Você é o inocente da história. Tá, mas você reagiu de que forma? Você pode ter reagido de uma forma boa, ou você pode ter reagido mal. Nem sempre o fato de você ser um inocente significa que você reage bem. Então começa com você sendo inocente daquilo que está acontecendo, mas a sua reação não está adequada àquilo que se dá. E da mesma forma isso pode acontecer com você sendo culpado. Você fez algo errado. Tá, e você reagiu como aquele erro que você fez? Você pode reagir bem, se arrepender, fazer várias coisas, ou você pode reagir mal, não aceitar que foi um erro, atacar outras pessoas, justificar, e aí você vai errando ainda mais. Então, esses 4 blocos aqui devem estar um pouco na sua mente para sintetizar tudo que nós fizemos. Então, nas 2 aulas, nós gastamos tempo trabalhando o que é o passado, como que ele pode ser o nosso amigo e como que ele pode ser o nosso inimigo, e percebemos como que nós devemos categorizar os acontecimentos na nossa vida. Eu sou inocente ou eu sou culpado? Se eu sou inocente, eu reagi bem ou eu reagi mal? Se eu sou culpado, eu reagi bem ou eu reagi mal? E aí nós vimos cada um desses, com textos bíblicos, com as implicações que estavam envolvidos neles, tá bom? Então aqui eu fiz um resumo correndo de 2 aulas, aí de quase 2 horas, cada aula de 1 hora mais ou menos, sobre o passado. Hoje eu quero fazer o que com você?
Eu quero olhar para um personagem bíblico, que é José, e não apenas ele, mas a sua família, como um estudo de caso. José e sua família como um estudo de caso. Então vamos olhar para o capítulo 42 em diante de Gênesis. E ao estudar José e sua família, de certa forma nós estamos estudando a igreja daquela época. Nesse momento da história, basicamente a igreja era a família de Jacó. José, seus irmãos, Jacó, essa era a família. Algo em torno aí de 70 pessoas. O que nós faremos, se Deus assim permitir? Vamos olhar do capítulo 42 até o capítulo 45. Perceba então que é uma parte longa da história. E depois nós vamos ver uma parte do capítulo 50, para a gente entender como que Deus nos faz tratar com o passado, de frente com o passado. O que é que você encontra aqui? Deixa eu tentar resumir um pouquinho da história de José. José, nesse momento da história, nós estamos há 20 anos dos principais acontecimentos que se deram na vida de José. José, quando tinha 17 anos, ainda um adolescente, José, quando tinha 17 anos, teve que viver uma das traumas, uma das coisas mais terríveis, que é ser tirado da sua família, e não apenas ser tirado, isso já é gravíssimo, né? Já afeta o indivíduo profundamente, mas não apenas isso, mas ser vendido pelos seus próprios irmãos. Seus irmãos conspiraram contra ele, fez com que ele fosse retirado do laço familiar. Isso ele tinha 17 anos quando essas coisas aconteceram na vida dele. O que gerou isso? Inveja. Inveja dos irmãos. José era o preferido do pai e os irmãos o invejavam. Quando você olha para a história, José depois foi parar na casa de Potifar. Então ele é vendido, vai para o Egito e lá ele para na casa de Potifar. Lá ele é fiel ao Senhor, vai tocando a sua vida, Deus vai o abençoando, e ele, em vez de ser um simples escravo, começa a ser um administrador da casa de Potifar, por causa da sua capacidade. Você já consegue ver alguém, ainda jovem, próximo dos seus 17 anos, que é capaz de ser retirado da sua família, ter sido vendido pelos seus irmãos, ter sofrido o ódio, alguém que não fica lá parado diante disso, dizendo, eu não tenho mais o que fazer na vida. Não, ele está em terra estranha, mas ele tem Deus com ele. Isso não vai tirar as dores do passado, mas isso vai fazer ele viver o que está diante dele. E diante dele o que ele tem é o quê? A casa de Potifar. Ele é um escravo lá. E ele prospera, ele administra bem, e ele começa a ganhar elogios, status e tudo mais. Até que a mulher de Potifar começa a desejá-lo, e aí você já conhece a história, ele é fiel ao Senhor, a mulher inventa de que ele havia tentado abusar dela, e ele é expulso, então, é jogado numa prisão, numa masmorra. E essa é a vida de José, vai ficar preso lá durante um tempo. Então, quando José passa 13 anos de tudo que se deu, José tinha agora 30 anos de idade, ele havia sido vendido com 17, depois foi preso lá na casa de Potifar, e agora com 13 anos depois, quando ele tem 30 anos de idade, a vida dele vira profundamente. De um prisioneiro, ele se torna o segundo do Egito, vai cuidar do Egito, vai administrar. A forma disso acontecer tem a ver com sonhos, é interessante isso. E sonho foi exatamente o que gerou toda a inveja lá atrás. Foi quando José contou de um sonho que os seus irmãos disseram, é isso mesmo, você vai governar sobre nós? E aí acontece todos os acontecimentos sobre ele. E a forma como ele se torna grande no Egito é quando ele revela os sonhos do faraó. Então ele tem 30 anos de idade. Aí você tem um episódio que vai acontecer. Você tem 7 anos de muita abundância no Egito. Colheita, o mundo prosperando e o Egito administrando aquela riqueza toda. Se você soma os 13 anos de aflição com 7 anos de José governando nesse período de bonança, você tem 20 anos se passaram. Agora,
20 anos depois dos acontecimentos, José agora está nessa condição aí, aproximadamente com 37 anos de idade, quando os acontecimentos vão se dar aqui no capítulo 42. O que é que José será estar pensando sobre o seu passado, agora 20 anos depois, com 37 anos, como é que esse homem está vivendo? A gente tem pistas disso na história de José. O capítulo 41 começa a mostrar para nós que José tentou colocar uma pedra no seu passado. Olha lá o capítulo 41. Antes de chegar a fome, então 7 anos de abundância ainda, naquele período, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Eu estou lendo Gênesis 41, 50. Olha o nome que ele vai dar aos filhos, verso 51, vamos juntos? José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Perceba, o primeiro filho que ele tem, ele põe o nome de Manassés. Por quê? Porque tem uma razão. Ele diz: Deus me fez esquecer de todo o meu passado. Deus me fez esquecer dos sofrimentos que eu tive. Não é que ele não lembra na memória, mas ele está dizendo: virei a página, acabou. Aquilo é passado e não tem mais o que ser visitado. Verso 52. Ao segundo chamou-lhe Efraim. Vamos juntos? Pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então os 2 nomes apontam para Deus, isso é bom. Ele está vendo Deus na história dele. Ele está dizendo: Deus me fez isso, Deus me fez superar o passado, e Deus me fez próspero no lugar que era da minha aflição. Mas, todavia, José está tentando desvincular totalmente dos seus familiares. Ele fica 7 anos sendo o segundo homem do Egito. E você não encontra em nenhum momento ele fazendo assim: como será que está aquele pessoal lá? Ele não vive mais perto, está bem longe, ele está no Egito. Mas ele não manda nenhuma comitiva para saber. Ele não quer mais pensar se a família dele está viva ou não, o que aconteceu. E se você parar para pensar, lá atrás, quando ele tinha 17 anos, qual foi o conteúdo do sonho que José teve? Quem pode resumir para mim? Como? Os irmãos se dobrariam diante dele. Ele tem esse sonho através dos galhos que se dobram, e o galho dele não se dobra, os galhos todos dobram diante dele. E ele tem o sonho de que o sol, a lua e as estrelas se dobram diante dele, que é uma das estrelas. 2 vezes ele tem o sonho que aponta para a mesma realidade. Ele vai estar governando sobre esses homens. Mas ele esqueceu desse sonho, esqueceu do significado dele. Ele está governando sobre o Egito e ele não está vinculando nada do seu passado. Ele está dizendo: Deus me fez esquecer, acabou, não quero mais saber. E aí que Deus faz com que José, e a história de José é muito isso, são as histórias de grandes viradas assim. Do filho amado, você fala: vai se dar tudo bem esse cara. Ele se torna um escravo. Senão, que virada. Do escravo, ele se torna um escravo, mas muito bem respeitado, o maioral da casa. Você diz: agora ele vai avançar. Ele cai de novo, se torna o prisioneiro. Do prisioneiro ele sobe para se tornar o grande do Egito. O grande do Egito. E aí Deus diz: eu esqueci de tudo, vida que segue. Deus faz com que o passado fique diante dele. O capítulo 42 é uma cena que José não fez nada para cooperar que isso acontecesse. Deus coloca José de frente com o seu passado. Olha lá o capítulo 42. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito.
A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos seus irmãos, porque dizia, para que não suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. Era José governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra, perante ele. Percebeu? Um dia comum. José era o governador e quem cuidava disso aqui, compra e venda das coisas lá. De repente, está lá os irmãos diante dele. O homem que diz, Deus me fez esquecer das aflições da casa do meu pai, está diante dos homens que tinham causado aflição a ele. Olha lá o verso 7. Vamos juntos? Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não lhe deu a conhecer, e lhes falou asperamente, e lhes perguntou, de onde vindes? Responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não reconheceram. Então o tempo todo, o texto quer que a gente lembre disso, José sabe quem é que está diante dele, eles não sabem quem é José. Afinal de contas, José tem roupas egípcias, José está falando como um egípcio, uma série de coisas. 20 anos se passaram e José sabe quem eles são e eles não sabem quem José é. Olha o verso 9. Então, quando José está nessa cena, que aí o texto diz que José lembrou. Olha lá o verso 9. Então, se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse. Então, ele lembrou do sonho. Ele tentou esquecer, mas o passado volta e ele precisa fazer e tratar com aquilo que são. E aí ele vai questionar eles, ó. Vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Respondeu, não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento, somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu, nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram, nós, teus servos, somos, vamos juntos? Somos 12 irmãos, filho de um homem na terra de Canaã. O mais novo não está hoje o mais novo está hoje com nosso pai. Vamos juntos? Quem é o outro? José. Percebe o que está acontecendo? Deus colocou José diante daqueles homens, e aqueles homens estão contando a história para José. Está fazendo José revisitar todas essas coisas. A história é grande, como eu disse, a gente não vai ler todos os textos por causa disso. Olha lá o verso de número 24. Retirando-se deles, José retirando-se deles, chorou. Ao ouvir toda aquela história de novo, ao ouvir a frase, o outro já não existe. Eles não contam para José, nós vendemos o nosso irmão, eram 12, um a gente vendeu, o outro está lá com o papai e nós aqui somos 10. Não, eles dizem, um já não existe mais. Já não existe mais. Então perceba que Deus é quem faz com que José se depare com o passado que ele tanto queria esquecer. Assim Deus faz conosco muitas vezes, quando o passado não é bem resolvido. Eu não estou dizendo que todo o nosso passado tem que ser revisitado, não é isso. Lembra das 2 primeiras aulas, ela é importantíssima. Para nós o passado não determina quem nós somos, mas o passado precisa ser colocado no seu devido lugar. E esse passado de José não estava bem colocado. E aí Deus vai trazê-lo para que trate com as pessoas do presente. Mas não é só José que está lidando com isso. Quem mais está lidando com o passado nessa cena? Quem? Os irmãos. Os irmãos. Esses homens, sem saber que é José, eles estão tendo que contar coisas que eles não queriam assim contar, eles não se orgulhavam. E você vai ver que esses homens vão ter que lidar e é colocado diante de quem eles ofenderam. Eles nunca queriam estar nessa situação. Eles estão revisitando o passado e estão tendo que lidar com aquilo que Deus já havia dito que faria. Deus havia dito que José estaria numa posição de que os irmãos deveriam se prostrar diante dele. E foi isso que gerou ódio lá atrás.
Mas eles não conseguiram escapar do decreto de Deus. Eles venderam o irmão, eles odiaram o irmão, eles lutaram contra tudo. E estão eles fazendo exatamente o que Deus havia dito que ia aconteceria. Então Deus está mostrando para eles que não dá para fugir daquilo que Deus faz. Às vezes a gente quer fugir da história que Deus constrói sobre nós. Não tem como. Isso se dá com estes homens. E perceba que Deus vai fazer com que esses homens sejam revisitados com conceitos. Olha que interessante, José está acusando aqueles homens de serem o quê? Qual que é a acusação que José fez para eles? Espiões. Vocês são espiões. Alguém ser acusado de ser espião não é legal. E olha a resposta deles. Olha lá o verso 11. Eles dizendo, verso 11. Vamos juntos? Somos todos, somos homens, os teus servos não são espiões. Eles estão dizendo, nós somos homens honestos. E eles vão continuar a frase dizendo, nós somos 12, um está com o papai, que é Benjamim, o outro já não existe, e nós somos 10 homens honestos. Eles não podem dizer que são honestos, gente. O que será que é mais grave, ser um espião ou alguém que vende o seu próprio irmão? O que é mais desonroso? Eu acho que é vender o seu próprio irmão. E eles, na mente deles, eles são homens honestos. Mesmo tendo feito isso e sem nunca ter contado para o pai. Lembra que quando eles voltam lá, eles inventam uma história para o pai, dizendo, olha, está aqui a túnica deles, cheia de sangue. Aí o pai diz, já sei, um animal pegou e matou. E aí começa a chorar, e eles veem o pai chorando, e tem 20 anos. E eles nunca contaram para o pai, dizendo, não, nosso irmão está vivo. Nós o vendemos, não sei o que aconteceu, mas ele está vendendo. Não. Então eles lidam de uma forma com o passado até então, tentando encobrir, colocando uma pedra lá sem se arrepender. José coloca uma pedra sem vivenciar o que Deus tinha para ele no presente, que tinha que lidar com o passado. Os irmãos colocam uma pedra lá, mas sem se arrepender. Não está certo nenhum dos dois. E Deus coloca um diante do outro, fazendo, agora é hora de tratar com essas questões. Então a ideia, nós somos homens honestos, é muito forte, muito irônica, vindo da boca deles. E como que José vai fazer aqui? José, naturalmente, não está pronto para olhar para aqueles homens e dizer, olha, está tudo bem, hein? Tranquilo. Não, ele quer conhecer quem são esses homens, ele quer conhecer o que aconteceu nessa história. E ele começa a colocar esses homens em testes. E a história é longa, mas para resumir, ele vai fazer com que um dos irmãos fique preso. Ele diz, vamos fazer o seguinte, eu vou prender um desses aqui, e os demais voltam. E é simples, é só vocês trazerem o mais novo, para provar que realmente existe um mais novo lá, que mora com o pai de vocês, para me saber que a história é verdadeira. Olha o que está acontecendo. Esses irmãos estão voltando para casa com alimentos. Deus faz algo de deixar com que José mantenha o dinheiro com eles. Eles estão achando que estão comprando o alimento. Aí José diz assim, não, fala com o servo dele, pega o dinheiro, amarra e coloca na boca do saco, sem que eles percebam. Aí quando eles estão no meio do caminho, eles vão abrir o saco, o que tem? O dinheiro lá. Eles têm dinheiro, mas quem que eles não têm? Um dos irmãos. Eles vão chegar para o pai, lá em Canaã, e dizer, olha, nós temos alimentos, mas nós não temos um irmão. Não parece muito parecido com o que tinha acontecido antes? Percebe? José está fazendo com que eles vivenciem aquilo de forma a perceber a gravidade do que se deu. Olha lá o capítulo 42 ainda. Olha o verso 21. Diante disso que está para acontecer com esses homens, então disseram uns aos outros, vamos juntos? Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos angústia da alma, quando nos rogava
e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Eles não estão falando com José, eles estão falando diante de José. José é um indivíduo que para eles é um egípcio, está conversando com eles usando intérprete. José não está falando na língua hebraica. E aí eles falam em hebraico, uns com os outros, os 10 aqui, dizendo, não, isso que está acontecendo com a gente é castigo de Deus, porque nós erramos profundamente. Agora, 20 anos depois, é que eles estão conversando entre si, mesmo que talvez eles tivessem pensado, mas você não tem nenhum registro bíblico deles conversando e dizendo, nós erramos. Agora eles estão dizendo, nós erramos. E mais, eles dizem assim, nós vimos a angústia dele. Essa cena a gente não tem lá na história inicial. Aqui a gente descobre. José não ficou caladinho lá no poço, enquanto esperava o pessoal midianita. Ele clamava, ele gritava. Enquanto ele entra para ser vendido e é levado, ele grita, me ajuda, me socorre, não fazem isso comigo. E José está ouvindo eles contarem isso, uns para os outros. Daí José se retira e vai chorar, porque é forte para qualquer um ter que vivenciar estas coisas. Então, perceba, eles estão tendo a consciência de que Deus está tratando com eles. Olha lá o capítulo 42 ainda, verso 28. Antes, olha o capítulo 42, olha o verso 22. Olha lá que eles... Sempre é assim, né? Sempre um diz, não, mas eu não tinha tanta culpa assim, culpado foi você. Olha lá o verso 22, ó. Respondeu-lhes Rúben, não vos disse eu? Não pequeis contra o jovem? Não me quiseste ouvir, pois vedes aí que requer de nós o seu sangue. Olha lá agora o verso 28. Então disse aos irmãos, devolveram meu dinheiro, aqui está na boca do saco do cereal. Desfaleceu-lhes o coração atemorizados, entreolhavam-se dizendo, vamos juntos? Que é isto que Deus nos fez. Perceba, nós não estamos falando de homens pagãos. Esses são as 12 tribos de Israel. Eles têm conceitos sobre Deus. Quando eles veem o dinheiro no saco, eles voltando para casa sem o irmão, eles não estão dizendo, o que é que o Egito nos fez? Não, ele está dizendo, o que é isso que Deus nos fez? Então, Deus está fazendo alguma coisa profunda em nós com essa situação. Então Deus é quem estava por detrás desses episódios. Então o que é que nós vimos no capítulo 42? Deus colocando José e os seus irmãos de frente uns com os outros, um com o outro, sem que necessariamente dessem a conhecer. Mas Deus está lidando com eles. O passado que eles queriam esquecer, ninguém queria estar vivendo isso, estão vivendo porque Deus está fazendo. Mas há uma terceira pessoa nessa família que está vivendo essas experiências ao longo do tempo. A gente já viu José, já vimos José. Quem é a terceira pessoa? Jacó. Tem um pai que é alguém, se a gente colocasse naquele quadro, alguém inocente nessa história. Pensa um pai perder o seu filho, ser enganado pelos seus próprios filhos. É alguém difícil de dor, alguém inocente. Mas como Jacó está lidando com isso ao longo de 20 anos? A gente não está dizendo de uma coisa de uma semana. A gente não está dizendo daquele luto que acontece logo após a morte de alguém. A gente está dizendo de uma coisa que tem 20 anos. A última vez que a gente tinha visto Jacó falar na Bíblia, antes do capítulo 42, foi lá no capítulo 37. No capítulo 37, é a última cena que a gente tem de Jacó falando, porque depois a história vai mostrar Judá, vai mostrar José no Egito, e fica contando lá. E agora a história volta no capítulo 42, com Jacó falando de novo. Mas a última vez, então, no capítulo 37, olha o verso 34. Jacó nos ensina que o tempo não é suficiente para tratar com o nosso pecado. Muitas vezes a gente tem muito essa mania de dizer assim, deixa, o tempo resolve. Não é bíblico dizer isso. Eu não estou dizendo que não tenha tempo para todas as coisas. E há tempo de calar, tempo de falar, e talvez não é tempo de tratar. Ok. Mas dizer que
O tempo vai resolver? O tempo não resolve. Só resolve é a gente diante de Deus na nossa relação. E Jacó é a prova disso. Ele não cresceu nesses 20 anos, nessas áreas que lidou com isso. Eu não estou dizendo que Jacó não era crente, não é nada disso. Nós estamos dizendo de pessoas crentes, mas que assim como nós, não eram perfeitos e fracassam em várias áreas. Olha lá o capítulo 37. A última vez então que Jacó falou, há 20 anos atrás, tinha sido... Deixa eu só deixar claro, eu não estou dizendo que Jacó ficou 20 anos calado, tá? Não é isso, ele conversou e tal. Estou dizendo na Bíblia, no relato bíblico, para que a gente entenda, não tem Jacó falando, e você vai ver ele falar de novo com essa situação. Olha lá o capítulo 37, verso 34. Então é quando ele ficou sabendo do que aconteceu, tá? Então Jacó rasgou as suas vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Tem alguma coisa errada com isso? Ele está pecando alguma coisa aqui? Não, não tem que ser diferente. É assim mesmo, ele recebeu a notícia, perdeu o filho amado, é de choro para muitos dias. Verso 35. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. O que está acontecendo? Esses homens que estão tentando consolá-los, são os filhos de Jacó, eles estão fazendo certo? Não. Eles são o culpado daquilo que está acontecendo. E eles não contam para o pai, dizendo, pai, seguinte, nós erramos, vendemos ele. Não sei o que pode acontecer, mas nós sabemos que o nosso Deus é o Deus de milagres. Vamos orar, vamos atrás desse cara do Egito. O que Deus pode fazer? Eles não fazem isso. Eles querem consolar o pai com uma mentira. Então, os irmãos estão errando. Mas olha Jacó. Jacó, porém, recusou ser consolado e disse, vamos juntos? Chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato, o chorou o seu pai. Jacó está reagindo bem com essa frase? O que vocês acham? A reação de Jacó. Certo ou errado? Errado. Ele não pode cultivar o luto a vida toda. Ele tem que sofrer, mas quem é o centro da vida dele? Deus. Ele precisa recomeçar a sua vida em Deus. E ele está dizendo, eu me recuso a ser consolado. Acabou a minha vida, eu vou chorar até o fim. Essa não é a reação correta. Perceba o que nós estamos percebendo? O evento se dá, ele é inocente, ele é a vítima, mas ele precisa reagir melhor, e ele não está reagindo. E de fato você encontra um Jacó assim, um Jacó que parou recusando a ser consolado. 20 anos passaram, olha o capítulo 42. 20 anos se passaram, ele não tem o filho está morto. Olha como que ele se relaciona com a família que ele tem diante dele. Capítulo 42. Olha o verso 1. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, vamos juntos? Por que estáis aí a olhar uns para os outros? Essa é uma fala bem áspida. Ele está dizendo, por que vocês estão aí paradão olhando um para o outro? Ele não está conduzindo em grande liderança, não. Ele está irado. E ajuntou, tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles para que vivamos e não morramos. Tudo bem, essa atitude de ir lá comprar é joia, tem que ser feita. Mas a forma como ele está fazendo isso, não tem oração, não tem nada nesse primeiro momento. E olha mais. Olha o verso 3. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. Eles são quantos irmãos? 11. Eram 12, né? Mas José está fora vendido. 11. Por que é que desceu só 10? Olha a resposta no verso 4. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, vamos juntos? Para que não lhe suceda acaso algum desastre. Quem era Jacó há 20 anos atrás, na relação familiar, quando ele tinha José e os seus irmãos? Ele amava mais quem? José.
Isso era certo? Não. 20 anos depois, ele tem 11 filhos agora, e ele ama mais quem? Benjamim. Ele transferiu a idolatria que ele tinha por José, ele transferiu essa idolatria para Benjamim. Ele está dizendo, para que não aconteça nenhum desastre. Se acontecer com esses 10 aí, tá, é meu filho, vou chorar, mas não é o Benjamim. Perceba, 20 anos e ele não avançou nada. Ele está preso a um tipo de enxergar a vida que não é o correto. E a gente não está dizendo de um jovem. Jacó já está bem idoso. Às vezes a gente acha que o tempo soluciona tudo. Não soluciona. O que soluciona é princípios bíblicos sendo aplicados. Jovens, idosos, todos nós precisamos redirecionar a nossa vida pela Escritura. Eu não estou tirando a dor de Jacó, de modo algum. Mas eu estou mostrando que tem que ter um outro caminho para trilhar, sem ser o caminho de repetir o ciclo vicioso. E é tão assim que é notório, os irmãos sabem disso, todo mundo sabe disso, de que nós somos descartáveis, mas o Benjamim não é. Olha o capítulo 44, verso 20, para você ver como que isso era visível para os irmãos. Depois eu vou voltar nesse capítulo mostrando uma outra perspectiva, tá? Mas nesse momento, só para você ver o quanto que Jacó tinha tornado Benjamim o seu ídolo, né? E responderam, meu senhor, temos pai já velho, aos irmãos contando a história. E um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, seu pai o ama. Então disseste a seus servos, trazei-me para que ponha os olhos nele, sobre ele. Respondemos a meu senhor, o moço não pode deixar o pai. Vamos juntos? Se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a seus servos, se vossos irmãos mais novos não descer convosco, tal. Perceba, o ponto é, os irmãos estão dizendo assim, gente, se tirar o Benjamim do papai, Jacó morre, papai morre. Tamanho o amor colocado em Benjamim. Os outros 10 pode acontecer o que quisesse. Só para você entender como que isso é tão grave, que aí agora eu quero que a gente tente voltar na linha temporal. O que é que nós vimos? Nós vimos José, os irmãos indo até o Egito por causa da grande fome. O que aconteceu naquele primeiro encontro? Jacó, para fazer um teste, segura um dos irmãos, lembra? E diz, vocês podem ir, e se vocês trazerem o irmão mais novo de vocês, vai confirmar toda essa história. Pronto, eu liberto vocês. Chega lá, conta para o pai, o que o pai diz? Não vai levar Benjamim de jeito nenhum. Jacó não está disposto em tentar resgatar o irmão, o filho que está lá perdido no Egito, não está disposto em correr o risco em enviar Benjamim. Ele diz, não, chega, vocês já perderam um, José já é morto, eu não vou perder Benjamim de jeito nenhum. E assim eles têm que ficar um tempo aí, comendo a comida que trouxeram do Egito, e se a fome acabasse, a vida que segue. Temos 2 irmãos perdidos, né? O José que o pai achou que estava morto, e agora um que, segundo os irmãos, está preso lá no Egito. Mas Benjamim não sai dos meus olhos. Essa é a concepção de Jacó, nessa triste história até agora. Volta para o capítulo 43. Mas Deus não é de aliviar, né? Jacó, não tem aquela história de quando o burro empaca? O pessoal que é mais antigo, o que acontece quando o burro empaca? Não vai para um lugar nem para o outro, né? Jacó está assim na história, está empacado lá. Não vai. Capítulo 43. A fome persistia, gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxera do Egito, disse-lhes a seu pai, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu, vamos juntos? Fortemente nos protestou o homem, dizendo, não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Não tem mais comida, vai morrer todo mundo. Jacó diz, gente, vai lá no Egito comprar mais. Aí Judá diz, seguinte pai, o cara diz que só vende se a gente levar o Benjamim.
Olha lá o verso 4. Se resolveres enviar conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não os enviares, não desceremos, pois o homem nos disse, não me vereis o rosto, se vosso irmão não vier convosco. Disse Israel, por que me fizeste este mal, dando a saber àqueles homens que tinhas outro irmão? Percebe, Jacó, por que vocês foram contar que tinha outro, né? Aí ele vai dizer, não tem, eu ia saber. Ele me perguntou, desde o início eu contei a história. O ponto é, por Jacó, a história parava aí, mas como a fome agravou, alguém precisa ir lá comprar mantimento. E aí nós fomos apresentados a esse homem, que é Judá. Judá aparece na história, e Judá não é o primogênito. Ele não é o primogênito. O primogênito é Rúben, e o Rúben não conseguiu resolver. Rúben deu uma ideia, mas não conseguiu solucionar a história. Judá chega para resolver. Judá é um homem que precisa enfrentar as coisas de frente. Às vezes a gente não quer enfrentar as coisas como elas são. E a gente fica fugindo, apegado aos traumas, mas a gente não enfrenta o que está diante de nós. E diante dessa família tem o quê? Fome, não tem o que fazer. Eu não estou dizendo que mandar Benjamim era bom. Óbvio que era cheio de, poxa, isso é perigoso. Mas não tem outro caminho. E Judá está dizendo, não tem outro jeito. Enfrenta de frente a situação. E olha que Judá mostra a gravidade do que está acontecendo com Jacó agarrado ao seu ídolo. Olha lá o verso 8. Com isto disse Judá a Israel, seu pai, envia o jovem e nos levantaremos e iremos. Vamos juntos? Para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, e nem os nossos filhos. O que Judá está dizendo? 3 gerações vão se perder. Nós, você, Jacó, e os nossos filhos. Ele está dizendo, a família da aliança, a família de Abraão, que Deus prometeu, que traiu o descendente ao mundo, vai acabar. Porque você está empacado nessa história. Porque o passado te deixou preso aqui. E Judá está dizendo, a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Deixa eu levar Benjamim comigo. E Judá se coloca como aquele que está disposto a se sacrificar. Ele vai dizer isso. Ele vai dizer, olha lá o verso seguinte. Verso 9, eu serei responsável por ele. Da minha mão o requererás. Se eu não te o trouxer e não te o puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Judá é alguém que avançou muito nesses 20 anos de história. Porque quem é que deu a ideia de vender José? Quem teve a ideia? Vamos vender José. Ninguém lembra, não? Oi? Você fala desse Judá, o pastor está falando de Judá, né? Foi quem? Vamos lá olhar? Vamos olhar Gênesis 37. Volta lá para Gênesis 37. Então perceba que a gente está indo em vários personagens. A vida é assim. Não tem só José, tem um monte de gente acontecendo. Não depende só de um. Eles estão querendo matar, tá? A ideia inicial é matar José. Olha lá o verso 20. Verso 21. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos dele e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. Isso diz para livrar deles, a fim de restituir ao pai. Então percebe, a ideia de Rúben é fazer o quê? Segurar lá até que consiga dar um jeito de resolver. Verso 25. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromas, tal. Verso 26. Então disse Judá, seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão? Escondeu ele o sangue. Vinde, vendamos os ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, é nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos José o alçaram, e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José do Egito. Quem deu a ideia de vender José?
Judá. E Judá não deu a ideia de vender assim, porque ele está... Não, é porque ele falou, rapaz, vamos ganhar dinheiro com essa história aí. O que adianta só matar ele? 20 anos se passaram, e esse Judá, que por ódio de o pai amar José, mais do que a eles, disse, vamos vender esse cara. Esse Judá, 20 anos depois, tem um irmão que o pai ama demais, que vai todo mundo morrer. Judá diz, não, vamos fazer o seguinte, leva ele e eu me sacrifico. Se alguma coisa acontecer, eu sou o culpado. Judá cresceu nessa relação. Óbvio, Jacó está cheio de erros. Mas quem diz que tem que reagir errado ao erro dos outros? O Judá reagiu errado ao pecado de Jacó do passado. O Judá de agora não. Mas mais do que isso, o que Judá já tinha feito na sua história até esse momento? Qual outro pecado grave de Judá? Está lá no capítulo 38. Quando você olha para a história de Gênesis, capítulo 37, mostra José, o capítulo 38 todo é sobre Judá. Você diz, eu quero saber o que está acontecendo com José. É porque Judá é extremamente importante, ele vai ser a solução dessa história no final. Ele é quem vai conseguir fazer com que o pai libere Benjamim. Aí o capítulo 38 mostra para nós que Judá, depois de ter vendido o José, em algum momento da história, teve a ideia de se afastar. E ele foi viver num outro território. Lá ele casou com mulheres que ele não deveria casar. Deus pesa a mão sobre ele. Os filhos de Judá morrem. E aí as esposas, né? Tem aquela história da esposa que precisava casar, Tamar. E aí aquela cena que a gente conhece, de Tamar, que casa com outro irmão, e aí o irmão não queria fazer a questão para que pudesse ter filhos, a ideia é só ter prazer, e não é isso, a lei do levirato era para preservar a descendência. E aí vai aquela história toda, e aí morre também o outro irmão, e aí Judá promete para essa mulher Tamar, diz, não, eu tenho um filho aqui, quando ele crescer eu dou ele para você casar, espera aí um pouco. E ele engana ela e tudo mais. E aí o tempo passa, essa mulher se veste de uma prostituta e Judá tem relação com ela, com a nora. Terrível a cena. Percebe? Um passado terrível. Mas o Judá não é esse cara mais de ter vendido, não é esse cara mais que estava fora da comunidade da aliança. Ele agora está totalmente compromissado com a sua família, dizendo, nós vamos morrer. E não é apenas eu vou morrer. Você, eu e os nossos filhos. Acabou a descendência prometida. A descendência que antes ele tinha se afastado dela. Judá é alguém que cresce profundamente em 20 anos. Então você tem 20 anos de história, você tem um Jacó paralisado, você tem os irmãos avançando pouco, mas avançaram, e você tem Judá fazendo isso aqui espiritualmente. Com muitos erros, mas ele não é mais aquele homem que pensa em si. Jacó então libera, Benjamim vai, chegam lá diante de José, e aí a gente tem que olhar para a cena. Vai lá para o capítulo 43. Está muito confuso? Vai para lá, vem para cá, né? Só para ajudá-los, em casa, leia o capítulo, tá? 37 até o capítulo 45, vai ficar muito mais claro. É porque aqui a gente não tem como fazer essa leitura toda, e aí o nosso ponto é pegar os personagens. Quando eles contaram, né, para José lá a respeito do irmão, que o pai indaga eles, né, dizendo, para que vocês foram contar, né? Sim. É certo acreditar que quando a gente está com algo mal resolvido, em alguns momentos que nós somos questionados, a gente acaba soltando aquilo, porque José não pergunta para eles assim, né? O seu pai, você tem irmãos, você tem filho, né? Quantos irmãos são? Eles acabam trazendo isso à tona sem ser diretamente questionado por José, assim. Sim, assim, a gente lê um texto que a gente vai chegar nele agora, quando o irmão diz, olha, se tirar esse cara do meu pai, ele morre e tal. Isso eles não tinham contado na primeira cena, não. Naquela primeira cena, eles só contaram quem eles são. E não necessariamente eles estão contando isso porque eles estão com mal resolvido. É porque José faz uma pergunta para eles, vocês são espiões? Eles estão dizendo, não, quer saber quem nós somos? Ele está contando uma história que é verdadeira, até a parte de vender o irmão, né?
Ele diz, ele já não existe. Interessante essa expressão, ele já não existe. Ele não diz, eles mataram, ele já não existe. Nós não sabemos, ele não existe, ele não existe. Não vamos contar com ele não existe na história. Não fala nem que ele morreu, nada. Não, né? mas na mente deles assim mesmo não existe, né? Ele não, José não, na mente deles esse outro ele não existe na história. O que existe mesmo é o meu pai, nós somos 10. O outro é o mais novo, está lá com o papai, ele não veio e tal, nós somos esses. Eles não mentiram na história, é isso mesmo, até aí, entende? Até aí. O ponto é, José quer saber se isso que eles estão dizendo é verdade. É José quem quer saber se realmente o pai está vivo, se realmente o mais novo está vivo. Por quê? Porque o mais novo é filho da mesma mãe. Essa relação é uma relação muito envolvendo mulheres. Jacó teve 4 mulheres, então tinha grupos. José está pensando, será que esses que me venderam, fizeram o quê com o meu irmão? Porque José também tem o seu predileto não são os 10. É Benjamim, entende? E aí ele diz, não, ele está lá, será mesmo que ele está lá? Eu quero ver ele, entendeu? Ou se fizeram com ele Ou o que com fizeram ele que fizeram comigo, porque o papai deve amar ele muito. Na mente de José é normal o pai ter passado o amor para o mais novo. Entende? É a filha, são os filhos da mulher que Jacó mais amou, a Raquel. A Bíblia diz, amava Raquel e não Lia, entende? Então, essas coisas que estão por detrás. Então, quem está mais interessado nisso é José. Entendeu? E o relato deles é porque no primeiro momento estão sendo acusados de espia. Eles estão dizendo, não, nós não somos não, nós não estamos aqui por outros povos. Não, quem é a nossa família? É isso aqui só somos 10. Não tem como, não é um povo poderoso que está tentando espiar vocês e tal. Então, acho que é mais essa outra leitura. Vamos então para o capítulo 43, né? Então, agora nós estamos com eles indo até lá. Olha o verso 23. Então eles chegam de novo para José, viemos aqui comprar mantimento, está aqui o nosso irmão, a história está batendo. Ele lhe disse, vamos juntos? Paz seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu o tesouro do saco de cereal, e o vosso dinheiro me chegou a mim, e lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José, e lhe deu água, e eles lavaram os pés, também deu ração aos seus jumentos. Percebe, esses homens têm mais uma questão que gera medo neles, né? Por quê? Porque eles voltaram com dinheiro quando eles chegaram lá. E, rapaz, a gente vai chegar lá e o cara vai acusar a gente de ter roubado esses mantimentos. Aí o mordomo disse, não, fique tranquilo, fique em paz, o Deus de vocês, quem fez isso? Ele está dizendo, existe um Deus aí para vocês, acalme o coração. Olha lá agora o verso de número 26. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. E lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse, vosso pai, o ancião de quem me falaste, vai bem? Ainda vive? Lembra, a gente não está numa época que tem celular, que você está sabendo o que está acontecendo não, gente. José está dizendo, e aí, passou esse tempo todo, papai está vivo, ele não está dizendo papai, né? Está dizendo vosso pai para não ser reconhecido. Eles vão responder, vai bem, o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantou-se José os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, é este o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou, Deus te conceda a graça, meu filho. José se apressou e procurou onde? Chorar. Então percebe, José não é um sádico nessa história toda, não, está doendo, e ele vai um jeito para algum lugar e chora sem que as pessoas o vejam. Agora já tem mais de 20 anos, né? Então, José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão, entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse, servi a refeição. Serviram-lhe à parte, e a eles também à parte, e à parte aos egípcios, que comiam com ele, porque os egípcios não lhe era lícito comer pão com os hebreus, porquanto isso é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele. Olha como que você vai ler agora, vamos junto? O primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo, segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si. Olha o que José faz. José conhece eles, né? Eles não. Mas José coloca eles em ordem, onde começa o primogênito, seguindo a idade de cada um deles.
E eles estão admirados, dizendo, olha o que está acontecendo, porque esse cara não sabe a idade, não sabe quem é mais velho aqui. E está seguindo a sequência. Mas olha o mais. Verso 34. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. Pensa lá, estão eles assentados por idade, olhando e vendo, esse é o primogênito, esse tem mais direito, esse é o segundo, esse é o terceiro, aqui está todo mundo que tem os direitos. E aí na hora de dar o alimento, o mais moço recebe 5 vezes mais. O que Deus está fazendo com José, fazendo com eles aí? Um teste. Um teste. Não é assim a história. O primogênito não é o que ganha mais, o mais novo não é o que ganha mais. Na nossa cultura é muito comum, né? O caçula ser o mais dengo, aquele que recebe mais dengo em casa. Mas essa não é a cultura judaica. A cultura judaica é o primogênito. O primogênito tinha mais direito. Será que esses homens vão ficar com ódio e inveja do Benjamim? Olha o verso 34. E eles beberam e se alegraram com ele. Pela primeira vez você tem os 12 filhos de Jacó reunidos após 20 anos. Antes você teve José, mas você só teve 10 deles. O Benjamim não estava. Agora está os 12. E o mais novo está recebendo muito mais do que os outros. Igual foi lá atrás. Havia preferências. Mas quem não é igual? Eles, os irmãos. Eles não estão com ódio porque Benjamim está recebendo mais. Percebe o avanço que eles tiveram ao longo do tempo? Com muita chicotada, né? Óbvio, com muita chicotada. E aí José vai testar ainda mais. A porção do alimento, ok. Mas também, né, alimento que passa. José vai comemorar com eles, despedir e ir embora, sem ainda eles saberem que é José. E José vai fazer o seguinte, José vai dizer assim, coloca a taça minha, mais importante, coloca no saco que Benjamim carrega. E quando eles estiverem quase passando, o detector de metal, né, moderno, vai... Não é o detector, mas vai o servo atrás deles, dizendo, ei, vocês roubaram a taça. E não é uma taça. Eles vão atribuir significados místicos, é a taça que o nosso Senhor faz as adivinhações. Aí os irmãos dizem, não, nós somos homens honestos, ninguém rouba nada não, rapaz. Aí eles vão abrir o saco, e onde está a taça? Em Benjamim. Lá em Benjamim. Olha lá o versículo de número, capítulo 44, verso 15, José vai dizer, que é isso que fizeste? Verso 16, então lhe disse Judá, que responderemos, meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Vamos juntos? Achou Deus a iniquidade, eu estou lendo o capítulo 44, verso 16, a metade dele. Então disse Judá, que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Vamos juntos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, e eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Judá está dizendo, Deus achou a iniquidade em nós. Deus é quem fez isso, porque nós não roubamos, mas está ali a taça, não tem que negar, está aqui. E aí José vai oferecer para aqueles homens uma grande oportunidade para eles. Olha o verso 17. Mas ele disse, longe de mim que eu tal faça. O homem cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. E essa palavrinha paz é muito importante, ela é a palavrinha shalom, e ela aparece em vários lugares, lá na história de José. Como tudo começou, Jacó diz assim, vai lá ver se o vosso irmão está em paz, se José está bem, se os irmãos de você, José, está bem. É por isso que José vai até lá, para saber se está tudo em paz. E eles não podiam mais, a Bíblia diz, lá 20 anos atrás, conversar, eles não podiam dizer, e a paz? Não tinha mais paz entre eles, não tinha shalom. E agora José está dizendo assim, faz o seguinte, deixa o Benjamim e volta em paz. Quem é o Benjamim? O filho amado do papai. O cara
que o papai idolatra e trata mal a gente. José está dizendo para eles assim, em outras palavras, vocês têm um jeito de se livrar do cara que o pai ama e despreza vocês. E agora é só deixar eles, vocês estão livres, vão em paz, vão viver a vida em paz. Esses homens, há 20 anos atrás, venderam quem atrapalhava a paz deles. Agora esses homens vão agir diferente. Aí você vê o Judá dizendo não. Aí Judá conta aquela parte, Carol. Aí que ele vai dizer aquela parte que nós lemos, verso 18. Ó. Então Judá aproximou-se dele e disse, não, Senhor, esse meu pai, esse menino aí é o filho mais novo, é o filho que o meu pai ama, se tirar do meu pai morre. Faça o seguinte, eu fico e libere Benjamim. Judá está dizendo, está resolvido, eu fico a vida toda aqui escravo e deixa o Benjamim voltar. Aí José se derrama em lágrimas. Tá? A prova é evidente de que esses homens não são os mesmos. Perceba? Olha lá, capítulo 44, verso 31. Vendo ele que o moço não está conosco, morrerá, e os teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza e sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo, se eu não o tornar a trazer, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fica o teu servo no lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com meus irmãos. Porque subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Verso 45, então José, não se podendo conter, diante de todos os que estavam com ele, brandou, fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Fazer sair todos aos funcionários da casa, todos os egípcios, saia. E aí fica José e os seus irmãos. Porque agora José está convicto, aqueles homens não são mais os mesmos 20 anos depois. E José precisa definitivamente lidar com o passado que ele tentou esquecer, reinterpretar aquele passado na perspectiva correta. Olha como que ele vai agora ler tudo aquilo que se deu com ele. Verso 2, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, a ideia é de um choro muito alto. E disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. José disse a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos para aqui. Uma das coisas que às vezes a gente quer dizer, não, eu perdoo, mas eu vou fazer o máximo possível para ele se sentir mal. José está dizendo, não fique irritado com vocês mesmos, não entristeça. Vamos resolver o passado da forma correta. E a forma correta é olhar o passado e interpretar a partir da perspectiva da Escritura. E qual que é a perspectiva da Escritura? Agora, pois, não vos entristeçais, estou lendo o verso 5, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai, subi a meu pai, dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desça a mim e não se demore. Percebe? José está dizendo o seguinte, agora eu consigo ler e entender que o passado não tem foco em mim mesmo. O José precisou aprender isso, porque quando ele estava no Egito, ele achou, está tudo resolvido, era isso que era o meu sonho, se tornar grande no Egito. Nunca foi. O sonho que Deus tinha dado para José é que ele iria servir os seus irmãos numa posição de autoridade, cuidando. E José está dizendo, gente, eu estou aqui por um único objetivo, para conservar vocês com vida. Tudo que aconteceu comigo tem um propósito, manter a história do povo de Deus. Quando eu e você
ficamos vivendo a vida pensando em nós, a gente nunca se liberta dos nossos traumas do passado. Porque a gente sempre se sente um injustiçado. E porque a vida é cheia de injustiças mesmo. Mas quando a gente entende que existe uma história maior do que a nossa é apenas uma página, a gente consegue reler e dizer, tá, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. A história nunca é sobre nós, a história é sobre como Deus está fazendo. Quando você pega a história de José, quando os irmãos venderam José, o texto diz aqui, o Senhor era com José. Quando José está na casa de Potifar, o texto diz, o Senhor era com José. Quando José vai na prisão, o texto diz, o Senhor era com José. Mesmo que José ainda não estava entendendo que aquela questão, Deus estava com ele. Como que a gente entende melhor o nosso passado? Em vez de ficar focado nas tragédias, é perceber como Deus estava lá. Deus não abandonou José. Deus não deixou José em nenhum momento. Ele estava com José nos momentos mais difíceis. Quando os outros pecaram contra José, Deus estava com José. Quando eu e você olhamos para o nosso passado, há muitas coisas ruins que podem ter acontecido conosco. Mas Deus estava conosco e é por isso que a gente está aqui hoje. Se Deus não estivesse conosco, as águas nos teriam submergido. E às vezes a gente está olhando o que os outros fizeram. E tem muita coisa que esses caras fizeram com José. Mas José olhou o seguinte, Deus esteve lá. E vocês intentaram o mal, mas Deus intentou o bem. É assim que é a nossa história. No passado, várias pessoas intentaram várias coisas contra nós. Mas Deus estava conosco. E Deus intentou o bem com todas as coisas que veio sobre nós. Daí nós podemos olhar para trás e dizer, eu estou quite com o meu passado. Mas o perdão é tão forte, que às vezes é difícil de acreditar. Esses caras se alegram, mandam trazer o pai. Pensa o Jacó, que estava agarrado, o José está vivo. Rapaz, é a alegria de 22 anos agora que isso tinha acontecido. Ele corre, abraça o filho, é festa. Jacó está velhinho, Jacó morre. Não parece bom demais você ter vendido seu irmão, feito tudo aquilo com ele e ele preservar você com vida? Os irmãos pensaram assim, na verdade, gente, José só faz isso por causa do papai. Capítulo 50 de Gênesis, você tem os irmãos chegando para José depois da morte. Morreu Jacó, o que os irmãos pensaram? Agora José pega o nosso fígado, arranca a nossa cabeça. Papai morreu, agora é a hora dele vingar, porque a gente acha, e às vezes essa é a parte que a gente precisa romper também, pessoas que erram no passado, não conseguem viver no presente desfrutando do perdão. Eles foram perdoados, mas eles não estão acreditando nisso. E aí eles chegam para José dizendo, papai, quando estava para morrer, tinha muita preocupação sobre o que aconteceria com a gente. Aí José fala, para com isso, eu não estou no lugar de Deus. Vocês intentaram o mesmo mal, mas Deus intentou o bem. Eu vou continuar conservando vocês. José mostra para eles que a ação de José para com eles é mais do que pelo pai, é por Deus. E aqui talvez esteja o ponto que a gente precisa definitivamente mudar a chave da nossa vida. Muitas vezes nós fazemos boas ações. Nós somos capazes de tomar algumas atitudes, mas a razão pelo qual nós fazemos é por causa de tal coisa. Para o bem da família, tá bom, a gente toma tal decisão. Mas às vezes não é por causa de Deus. E aí quando aquele bem desentrega, pronto, aí eu posso agir de novo errado. José não perdoou os seus irmãos por causa do pai apenas. Não é porque ele apenas queria sentar na mesa com o pai e todos os 12 comerem juntos. É porque ele entendeu que Deus estava no controle. Mesmo os irmãos acharam que tinha sido por isso. E quando o pai partiu, morreu, eles ficaram amedrontados. E José diz, eu não estou no lugar de Deus. Deus é o governante, Deus há de tratar com o pecado de vocês. Eu estou aqui para fazer o que Deus manda eu fazer. E o que Deus mandou eu fazer o tempo todo é cuidar de vocês. E assim que José age. Irmãos, eu sei que foi muita coisa nesse conteúdo. E eu gostaria de encorajar você a ler a história de José e perceber a importância de entender o passado.
Enquanto a gente vive, não é tão fácil. José, às vezes, murmurou, chegou a dizer, eu estou sempre no mesmo lugar da história, quando na verdade não estava. Mas no final ele consegue entender que precisa lidar, lendo o passado na perspectiva bíblica. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Deus, obrigado porque o Senhor é sempre o governante da nossa história. Naturalmente que os agentes são responsáveis nos seus feitos, e eles erram e nós erramos, mas através do agir da graça em nós, nós podemos crescer espiritualmente, como Judá cresceu, como José cresceu. Por isso, Deus, nos ensina a reler aquilo que acontece conosco, a partir da perspectiva do Senhor como sendo o centro da nossa história. Naturalmente, quando a gente lida com o passado, talvez há entre nós, ó Deus, pessoas muito feridas, pessoas muito machucadas, e que elas possam perceber o quanto que o Senhor é um Deus que nunca desampara os seus filhos. E mesmo nas maiores angústias que porventura nós tenhamos passado, o Senhor esteve conosco, e a nossa história foi revertida através da obra de Cristo na cruz. Obrigado porque todos nós que estamos em Cristo, temos um presente e um futuro glorioso, por causa do passado que Jesus realizou na cruz do Calvário. É no nome dele que nós oramos. Amém.